uma entrevista, essa entrevista bem diferente, porque o tema é um tema bastante inovador. Então hoje nós temos com o Fernando Brancati. O Fernando Brancati é o fundador da Fair Job, que ele vai comentar um pouquinho. E ele é um especialista em neurociência e humanização. E a nossa proposta, primeiro agradecer ao Fernando, um parceiro também, super parceiro do IB. E nós estamos aí recentemente numa grande discussão sobre como promover o engajamento hoje do colaborador, essas empresas que se engajam, essas empresas que hoje buscam cuidar mais dos seus colaboradores. Então convidei nosso parceiro aqui, Fernando, para comentar um pouquinho, conversar conosco sobre como que hoje a neurociência, de uma maneira bem mais simples, ajuda nessa promoção dessa humanização, desse engajamento. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço a oportunidade. Então eu gostaria que você comentasse um pouquinho aí, como é que você, de maneira bem simples, né? Neurociência é um tema que as pessoas podem achar muito complexo. Mas você, como especialista, vai trazer para nós de maneira bem simples. O cérebro é complexo, então às vezes não dá para simplificar. Mas o entendimento sobre a própria neurociência, a neurociência é um conjunto de ciências que envolve a biologia molecular, a medicina, a psicologia, a genética, e que ela nasce em 1970 ali junto com o primeiro instituto, né, de neurociência, né, e ela vem ajudar no entendimento de como nosso cérebro funciona. E através disso, dentro da neurociência comportamental, que é mais a minha área de entendimento, como que a gente pode, ao entender o funcionamento cognitivo, que a gente consiga também entender como aplicar melhor isso para a nossa vida, para a vida no trabalho, para a vida na educação. Então ela é um conjunto de ciências, né, médicas, humanas e até filosofia, mas que estão à disposição para que a gente consiga mudar e moldar comportamentos. E quando você entra na neurociência, na questão mais comportamental, como é que hoje, nesse mundo, né, das empresas, ou seja, no mundo empresarial, como é que se consegue promover esse engajamento de uma maneira bem simples, que a neurociência funcione, ou seja, traga esse conteúdo, essa bagagem, para que as pessoas, conhecendo meio que esse funcionamento do cérebro aí, que dita aí os comportamentos, elas possam fazer com que ela seja mais engajada ou seja menos engajada. Na verdade, o engajamento ele é um reflexo, né? Um reflexo de uma boa gestão, de uma boa condução. O que a gente defende na Fair Job, e a gente usa obviamente a neurociência como uma ferramenta ou um olhar, sob o olhar da neurociência, a liderança sob o olhar da neurociência, que a gente fala que engajamento ele é o fim, né? Ou seja, ele é aquilo que você, através de uma boa liderança, através de um bom processo, que começa dentro da relação humana, cultura, desde do recrutamento e seleção, quando você vai trazer aquela pessoa, você já fazer, por exemplo, uma seleção sem viés, ou diminuir os vieses inconscientes, né, para que você faça uma seleção do melhor profissional, né, e não, às vezes, do perfil desse profissional, mas do que ele é capaz de produzir. Mas como que você consegue tirar esses vieses aí na prática? De que na forma prática existem hoje várias empresas que têm feito, inclusive, entrevistas cegas, né? Que o candidato ele faz, né, o próprio solicitante da vaga, ele não sabe se é homem ou se é mulher, se é branco ou se é algum outro gênero, ou se de que raça que ele é, ou de que idade que ele é. Então, quando a gente começa a falar de diversidade, e eu gosto muito mais do termo pluralidade dentro das empresas, que é quando você consegue juntar várias expertises, mas ao mesmo tempo várias culturas, várias pessoas que viveram momentos, né, diferentes dentro de um propósito, ou seja, eles querem trabalhar naquele sentido. Quanto mais você garantir que aquele profissional ele está lá porque ele é aquele profissional, independente se ele é homem ou mulher, transgênero, se ele é branco, se ele é negro, se ele é pobre, se ele é rico, se ele é de direita, se ele é de esquerda, ou seja, você procurar tirar esses vieses
e colocar as pessoas para trabalharem em conjunto. E aí, obviamente, você tem que reforçar. Primeiro, a questão da liderança, né? Porque a gente fala, mas as pessoas empresas são pessoas. E as pessoas são dirigidas por pessoas e os clientes são pessoas. Né? A gente fala hoje muito de inteligência artificial. O resumo é relação, somos relações. O resumo é relação pessoal e relação humana. Quando a gente fala de humanização dentro de um propósito, né, na verdade o que a gente está querendo é trazer um pouco a reumanização, ou seja, rehumanizar essas relações. Porque em algum momento, quando você fala a empresa deixou de ser humana, ou seja, o que eu estou passando é desumano, e isso dentro do nível de mensuração de engajamento, você tem aquele nível de desumanização, como que você reumaniza? Então a gente acredita muito mais nisso. E uma das principais causas é justamente você colocar pessoas que pensam diferente, que vieram de escolas de origens diferentes, de culturas diferentes, e que elas consigam trabalhar de uma forma plural. Ou seja, eu vou separar aquilo que eu penso como uma pessoa física, mas dentro da empresa qual é a minha contribuição, que eu consiga fazer com que aquele propósito da empresa e o meu propósito pessoal que estejam alinhados, que eles consigam produzir melhor. Então, quando você fala do propósito da empresa, por fora do colaborador, e podemos dizer que para que juntar essas duas, né, fazer essa interface, fazer essa conexão, você acredita que o papel do líder é o fundamental? Eu acho que o papel do líder é fundamental, e a própria estrutura da empresa, ela está desenhada para aceitar isso. Primeiro, por um lado, capacitar, porque obviamente que quando você tem, por exemplo, um conflito de geração, né? A gente tem hoje a tecnologia que avança exponencialmente, enquanto o nosso crescimento ele é um crescimento linear, e você tem uma tecnologia crescendo exponencial. Então existe um meio de cruzamento ali, né, dessa curva de aprendizado, mas ela é cada vez mais rápida. Que no fundo a empresa também tem que tirar apoiar. Tem que tirar esse viés que normalmente também se tem, porque tem muito discurso e de repente na prática a tentativa ou essa pluralidade ela não é bem conduzida. E às vezes isso começa. Eu fui executivo de RH durante 15 anos, eu venho da área de operações, mas fiquei 15 anos no RH, fiz administração e depois a neurociência, e o que eu vi no mundo corporativo como diretor de RH de multinacional é que às vezes os requisitantes da vaga chegavam e falavam assim: eu preciso de uma pessoa para estabelecer ou responder, ser responsável por essas funções, essas responsabilidades. Falava assim: eu quero um jovem de 30 anos que estudou em universidade de primeira linha para fazer isso. Então, teoricamente, ele já tinha feito a seleção da pessoa. Entendi. E aí você fala: por que você quer isso? Porque eu fiz a mesma faculdade, eu também tenho 30 e poucos anos, então eu vou entender. Então, ou seja, já começou ao contrário, né? Assim, o que você precisa para essa posição? Que produza o quê? Que seja responsável por quê? E nós vamos buscar essas competências em qualquer pessoa. Independente dessa pluralidade. E se você começa, né? Então você tem hoje, a gente vê, né, empresas que promovem uma inserção do transgênero, né, como a Transempregos da Maitê, que coloca transgênero dentro da oportunidade para o transgênero, empresas que querem maximizar a seleção e as oportunidades para o pessoal negro. Então tem pessoal mesmo dentro da trans, a questão do LGBT, tem a Mature Jobs hoje que promove pessoas com mais de 50. Então essa mescla, né, e se você pega um primeiro emprego, um jovem, ou seja, essa mescla é o que eu acho que ela contribui. E a neurociência entra justamente para ajudar toda essa tratativa desses vieses, né? E a empresa, ao apoiar uma causa diversa, uma causa plural, e ela incentivar e implementar, tem muito a questão também do deficiente físico, como é a condição para aquele deficiente trabalhar, né? Ou seja, ele é um potencial, ele não interessa se ele tem uma deficiência, ele é uma pessoa e aquela pessoa presta aquele serviço. Se ela é a pessoa mais competente,
é ela que tem que ser contratada. E tem muita gente que tem ainda essa restrição. E a neurociência vem justamente começar... todos os problemas do mundo. Não resolve todos os problemas, mas ela começa a tratar isso, né, de uma forma mais organizada, sem viés. Agora eu queria só para perguntar para você em relação à parte do propósito e engajamento, né? Então, obviamente, muito juntinhos. Ter um propósito bem claro e se dedicar bastante a esse propósito, isso não pode ser uma fonte também grande de estresse? Saiu recentemente uma pesquisa que as pessoas mais suscetíveis à síndrome de burnout, que é o grau mais elevado, né, do desligamento da pessoa do ponto de vista do corpo desligar, é justamente das pessoas que mais têm propósito. Então a gente tem hoje falado muito sobre propósito e por um lado a pessoa que tem o propósito, o flow, né, que é um estado de flow, onde ela não vê o tempo passar e com uma maior resiliência, ela é que está provavelmente mais engajada. Nossa, mas por outro lado, doa bastante. mas por outro lado, quando acontece uma desconexão ou com o propósito da empresa, ou principalmente o que acontece é uma desconexão com os interesses dos líderes ou interesse das partes, né, dos departamentos, e você ainda continua com um propósito, mas já se desengajando, você tem um risco maior de sofrer, por exemplo, uma crise de estresse, um burnout, uma depressão, uma ansiedade, ou seja, transtornos mentais. E nisso a neurociência tem avançado muito de entender quais são esses transtornos, de que forma, hoje com aparelhos de ressonância magnética, os MRFI, eles são capazes hoje de detectar muito mais rapidamente algumas lesões ou algumas questões que podem aparecer no contexto do trabalho. E a tratativa disso através de uma gestão emocional, né, porque hoje a gente vive, infelizmente, dentro do mundo do trabalho, uma epidemia de saúde mental. Tá? Então isso acaba acendendo uma luz vermelha sobre o tema de quão importante é a saúde mental. E eu acho que a boa resposta é justamente fazer a gestão emocional, né, desse trabalhor, porque esse trabalhador ele vai atender melhor, ou seja, quando você fala de hospitalidade com o cliente e tal, ele vai atender melhor se ele estiver bem. Né? Nós vamos fazer provavelmente mais entrevistas com o Fernando, porque o tema é amplo. E acho que depois um ponto seria abordar a questão da gestão emocional. Então, eu só queria, né, para fechar, como o Fernando colocou, é muito bom engajar, é muito bom ter um propósito, mas nada que não seja uma coisa, ou seja, tem que cuidar muito até onde você se entrega de corpo e alma para depois não ter essa mesma estresse que nós colocamos. Então eu queria agradecer muito o Fernando. Nós voltamos com outro tema também para aproveitar um pouco mais de conteúdo tão rico que ele tem de experiência. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada, Fernando. Obrigado.